À beira da morte, o livro de Salmos, embora não seja um livro de cânticos, de poemas e de louvor ao nosso Deus, mostra muito bem a situação em que vivenciaram os servos de Deus, os salmistas, os profetas. Eles também estavam expostos às intempéries dessa vida, que era a morte, a doença, o sofrimento, a perseguição, inimigos, tudo como você e eu os espreitava também como a Jesus. Estar diante de Deus não quer dizer liberdade de Satanás, porque vivemos num mundo de pecado. Estamos expostos a consequências do pecado, mas temos o consolo de um Deus libertador que nos atende nos momentos de aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com essas palavras, ele cumpre a promessa na cruz feita a Adão. Gênesis capítulo 3, verso 3. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. A ordem foi clara e expressa, mas a violação desse comando de Deus, desse mandamento, trouxe consequências imediatas. Gênesis 3, 17 até o verso 19. Gênesis 3, 17, vamos lendo então. Ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. A primeira maldição, maldita é a terra por sua causa. Segunda, com sofrimento se alimentará dela todos os dias da sua vida. Terceira, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. 4. Com suor do teu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. 5. Volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó, e ao pó tornarás. Bem, se fosse essa a tragédia humana, nós estaríamos todos desacorçoados. Mas um pouquinho antes, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É Jesus que vai ferir a cabeça da serpente. E Satanás recebe a maldição, será ferido. Ele ferirá apenas o calcanhar. Levou Jesus à morte, mas Jesus ressuscitou. Bom, com essa pequena introdução, vamos ver os versos dos salmistas que estavam então a sofrer e a dissipar então os seus problemas na terra. Vemos então que à beira da morte, que inimigos que estando exausto como morto num túmulo, repulsivo aos seus próprios amigos, sofrendo desespero, os ossos se desarraigando da própria pele, Davi assim fala depois de ter pecado. E então ele busca conforto e salvação no Senhor. Agora, vemos então o texto de Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Ezequiel 18, 20 nos diz: aquele que pecar é que morrerá. Então, se o salário do pecado é a morte, todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, mas não da graça, porque pela graça sois salvos, disse ao apóstolo Paulo. Então nós encontramos salvação e conforto aos pés do Salvador Jesus Cristo. Não estamos abandonados na sentença de morte. É fato, pecamos, estamos à mercê da condenação primordial. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Satanás, o pai da mentira, desvirtuou, dizendo: certamente não morrerás. E agora vejamos as consequências. Adão e Eva estão mortos. Morreram. Certamente não morrerás. Era mentira. Estão mortos. E veja aqui Salmos, capítulo 41, do verso 1 até o verso 4. A consequência do pecado como sendo a morte, mas não a morte eterna para aqueles que creem no Senhor. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Aquele que se interessa pelo pobre. Jesus andava com os pobres, multiplicando o pão entre eles. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Podemos contar com Deus quando amparamos os seus filhos aqui na terra. Quando se interessa pelo pobre. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele será feliz na terra e não entregará
ao desejo dos seus inimigos. Não o entregará ao desejo dos seus inimigos. Então, nós temos um amparo e uma proteção. E continua, o Senhor o susterá em seu leito de enfermidade, e da doença o restaurará. É verdade, no mundo 3 aflições, a sentença é de morte, mas o livramento vem do Senhor. Aqui no seu leito de enfermidade, estamos então a ponto da morte. E daí o título da nossa lição de hoje: o Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. E disse: misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei. A consequência do pecado é a doença e a morte, mas a cura vem do Senhor. Pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito: quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade. Um pouco enganoso é o coração do homem, né? Enche o coração de calúnias, acusações falsas, criminosas. As pessoas estão prontas a nos acusar e depois as espalham onde vai. É a fofoca, a disseminação, a maldade, é a injúria, a calúnia, a infâmia. Esses são os filhos de Deus que sofrem aqui na terra. Todos que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior pode acontecer. Uma praga terrível o derrubou, está de cama e jamais se levantará. Não só na antiguidade entre o povo de Israel, também hoje, quando as pessoas estão doentes, são abandonadas pelos homens e parecem ter sido abandonadas por Deus. Mas até meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem. Aqui vem então a promessa de salvação, o reconhecimento nos Salmos de que Deus é o libertador. Embora Davi estivesse aqui sofrendo amargamente, ele reconhece que é um Salvador. Verso 11: sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. Vencida a morte, estaremos para sempre. Aqui não há mais fim, não há mais morte, não há mais despedida, não há mais sofrimento. É o Apocalipse, do Gênesis ao Apocalipse, a promessa de restauração, onde Jesus diz: eis que farei novas todas as coisas. E os Salmos terminam assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Então nós vamos de eternidade em eternidade na companhia de Deus, restaurados por Ele. Ante os mortos, na última hora, percebemos então o amor de Deus. Salmos capítulo 88, versos 3 a 12. Galinha, galinha. Desculpa aí, de vez em quando os bichos também precisam de repreensão, porque senão a morte se acampa. Aqui a gente vê perfeitamente a ação do mal. Bichinhos tão meigos, tão queridos, mas de vez em quando parece que o mal assoda o nosso acampamento e vivemos com temor. Um temor que nos leva então a buscar a segurança nos passos de Deus. Voltamos então a Salmos capítulo 88, de 3 até o verso 12. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova, sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem ao túmulo. Olha que situação. Já totalmente em desespero, sem esperança alguma, sem qualquer vislumbre de poder sair da situação. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo. Aqui ele fala também do estado do homem na morte, dos quais já não te lembras, pois foram tirados da tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira passa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste. Afaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia, a ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte?
Acaso não conhecias das tuas maravilhas nas regiões das trevas? Acaso são conhecidas as tuas maravilhas nas regiões das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a te clamo por socorro, e no perigo lembramos o Senhor. Já de manhã minha oração chega à tua presença, porque, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto. Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira e os pavores que me causas me destruíram. Cerca-me o dia todo como uma inundação e envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros, as trevas são a minha única companhia. Que triste. Então, pois quem é que nos céus poderá comparar-se ao Senhor? A continuação, o Salmo de Etã, né? Na Assembleia dos Santos de Deus é terrível que mais todos me rodeiam. Bom, Jó, isso faz lembrar Jó, capítulo 13, verso 14 a 16. Vamos lembrar aqui que para Davi, a Bíblia então existente era escrita por Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e também o livro de Jó, o primeiro livro provavelmente a ser escrito da Bíblia, escrito por Moisés, nos traz então o livro mais antigo, né? Jó 13, 14 a 16. Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei, terás anelo pela criatura nas tuas mãos que as tuas mãos fizeram. Então, se a gente tem desespero, temos que lembrar que fomos feitos por Deus, e Ele que do nada fez todas as coisas, dizendo haja luz e houve luz, dizendo todas as coisas foram feitas. Ele também tem poder para transformar nossa sina. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Como não tomar conhecimento do pecado se o salário do pecado é a morte? Porque a morte não é um castigo eterno. Jesus baniu esse castigo. Nós estamos condenados se quisermos, porque a condenação não existe mais em Jesus. Minhas faltas serão encerradas no saco. Tu esconderás a minha iniquidade. O verso 21. Se honram os seus filhos, ele não fica sabendo. Se humilham, ele não os vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só pranteia por si mesmo. Aqui então Jó vai dizendo a situação do homem em relação a Deus. Bom, Salmo 102, verso 3 a 5. 102, 3 a 5. Vou ler também a partir do verso 1. Ouve a minha oração, ó Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina-me para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas, como a relva ressequida está o meu coração, esqueço até de comer. Você já passou por isso? De tanto gemer estou reduzido a pele e osso, sou como a coruja no deserto, entre uma coruja e entre as ruínas não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Meus inimigos zombam de mim o tempo todo, e assim segue. Verso 12. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre, o teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, terás misericórdia de nós, pois é hora de lhes mostrar compaixão, o tempo certo é chegado. Verso 15, então as nações temerão ao Senhor. Bom, verso 19, do seu santuário nas alturas, o Senhor olhou, dos céus observou a terra para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Todos pecamos, todos deveríamos morrer, mas Jesus libertou da morte. Como? Morrendo em nosso lugar. Mas com isso ele traz uma esperança de salvação, mas nos salvar do quê? Do pecado e da morte. E para quê? Para uma vida sem pecado e sem morte. Aliás, então o que é pecado mesmo? A Bíblia diz que pecado é transgressão da lei. O que é a lei? Vai desde o não coma, não toque no fruto, até os 10 mandamentos, até os ensinos dos profetas e de Jesus, especialmente
esses mandamentos diretos escritos pelo próprio dedo de Deus, recitados por ele, por próprio Deus, dizendo ao povo: não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, honra teu Deus sobre todas as coisas, que Jesus resumiu em honra teu próximo, ama teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Esses mandamentos dirigem os filhos de Deus que querem habitar os céus, porque se não observarem esses mandamentos, se Deus não aceitou lá o diabo, se Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, se os antediluvianos morreram no dilúvio por serem desobedientes, salvou-se Noé, se todos os sodomitas foram exterminados pelo fogo, mas Ló foi retirado, e então nós temos ele salvo do meio do fogo. Nós também temos essa esperança. Salmos 23, verso 4. Salmos 23, verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Então essa é a nossa esperança de salvação, que está também registrada em Romanos capítulo 6, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paz e graça, essa bênção dos céus pela palavra dele, você assiste diariamente pelo programa Veia Entende. Digita aí no Google agora mesmo, hashtag Veia Entende. Vá para a sua mídia favorita, inscreva-se no canal e siga diariamente essa programação. Também pode digitar tve.adv.br e então você terá programação na TV 24 horas por dia de cânticos de louvor, ensinos bíblicos, histórias infantis e muita bênção para o lar sem nada da profanidade do mundo. Que Deus te abençoe muito e venha orar comigo. Pai querido, obrigado pelas bênçãos que tem nos dado, obrigado pela paz, pela segurança que nesse mundo que está tomado pelo maligno, que usurpou esse paraíso que o Senhor criou para nós, que tomou conta desse planeta para o destruir, para nos destruir. Mas o Senhor providenciou a nossa salvação e agora confiamos em Ti para que nesse momento de dor, de aflição, de beira da morte, que estamos por acaso passando, alguns de nós, e que vamos enfrentar no nosso dia a dia, nas aflições que teremos nessa vida, sabemos que podemos contar contigo. Lembra-nos disso, aumenta a nossa fé e faz com que nós sigamos junto a Ti, rumo a um lar renovado, onde o Senhor fará novas todas as coisas. Que o nosso coração esteja pronto e preparado para fazer desse lugar, junto contigo, um paraíso. Essa bênção quero para todos que estão assistindo esse programa e para aqueles com quem eles multiplicarem essa bênção também. Em nome de Jesus eu peço. Amém, Senhor.